Bem-vindos a este que é o meu, que é o nosso, que é o vosso canal Resenhas da África para o Mundo. Aceito sugestões, likes e necessitamos urgentemente de mais inscrições. Até para termos uma noção se realmente estamos a fazer um tipo de conteúdo que interessa ou não às pessoas, não é? Tem uma outra dimensão fundamental aqui, a tal da pretitude, da solidariedade entre nós, né? Os camaradas. É importante que quem gosta do canal partilhe, né, nas suas redes sociais, com os seus amigos, dá-nos um feedback importante de como estamos a construir as coisas, de como é que estamos a dar esse conteúdo, né, a transmitir esse conteúdo. Muito obrigado. Hoje vamos em 3 vídeos. O primeiro, que apresentamos o contexto histórico e o porquê da discussão, e o segundo, denominado Os da Quadra ou do Quarteirão de Vida Sumptuosa. O terceiro, meu tênis, na verdade, minhas sapatilhas Nike Sola Branca. Discutir sobre um processo de silenciamento de memórias que trazem à tona inúmeras violências que restringiam a cidadania de crianças, adolescentes e jovens na cidade de Maputo, Moçambique, na primeira e segunda metade dos anos de 1990. E proponho aqui, a partir de um olhar que combina 3 categorias, né, o qual faz digamos, essa conexão entre cidadania, violência e consumo, rememorar, reviver, revisitar alguns eventos, episódios, personagens e situações que mostram que no período em questão, ou o período em questão, foi atravessado e marcado por ausência de utopias emancipatórias que mobilizassem, engajassem politicamente crianças, adolescentes e jovens a pensar suas cidadanias a partir do respeito e o reconhecimento do compatriota como semelhante distinto. Na Primeira República, você teve um processo de construção cuidadosamente de ícones, né, como Samora Machel, como o pai da nação, Eduardo Mondlane, o arquiteto da unidade nacional, Josina Machel como a mamã, Josina, e eu defendo que o trânsito do socialismo para o capitalismo e seus desdobramentos, obviamente, não foi acompanhado da mesma efervescência política que caracterizou, durante a Primeira República, discursos que justificavam, entre outras formas de mobilização do cidadão, a vigilância popular, a construção social do chiconhoca, dos continuadores da Revolução, como um contíguo desse processo de construção dessas imagens, dessa memória, que de certa forma coartava a cidadania, moldava a cidadania do indivíduo. E em tempos de uma economia de mercado, né, que marcou principalmente a primeira e a segunda metade dos anos de 1990, em tempos de laissez-faire, o consumo se tornou a nova iconoclastia de crianças, jovens e adolescentes que não se reviam em imagens de Samora Machel, Eduardo Mondlane e Josina Machel como os pais fundadores de uma nação justa e igualitária, e que o consumo entrou como essa nova linguagem, como uma metáfora de novo mundo, de uma cidadania global que se dava pelo consumo, pelo acesso, pela ostentação. E das inúmeras violências que isso gerou, antes e depois desse momento. E quando eu falo sobre chikungunya, vou apenas destacar que é uma palavra que foi criada durante a Primeira República pelo Departamento de Informação e Propaganda da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, que aglutina duas: nome próprio, Chico, que faz menção ao Chico Feio, que era um agente da PIDE, extremamente violento, genocida, um torturador, que não respeitava os seus semelhantes e defendia a administração colonial portuguesa. Nhoca, que é um nome que em diferentes línguas, né, Tsonga, ali do tronco Tsonga, étnico-linguístico Tsonga, representa um significado outro não tem que não cobra, que não seja cobra. E é isso, o chiconhoca é essa construção social do inimigo interno da Primeira República, né, os valores que ela representava. Então, essa construção social do inimigo interno, que Samora chamava, né, referente a esse inimigo interno, a quinquilharia colonial, era a luta contra a alienação.
né, figuras que representavam ainda esse momento nostálgico onde a administração colonial portuguesa se fazia necessária ainda presente. Então era o especulador, era a prostituta, era o tinhanga, era o régulo, entre outras figuras, né, que por hora não importa destacar. Não levaríamos um dia inteiro a estabelecer essa discussão. Na etnografia do retorno, autores como Ngulane Bakakosa e Carlos Alves Furtado, um moçambicano angolano, contribuíram muito para o nosso debate, para a nossa discussão, para a formulação dessa ideia. Esses dois autores, através de um registro pessoal, de uma bioetnografia, recontam sua história e a de seus contemporâneos, aludindo a aspectos aparentemente marginais do seu cotidiano, né? Aspectos esses que servem para salientar zonas de penumbra existencial, memórias silenciadas e lugares pouco explorados pelas histórias oficiais nessa construção identitária de comunidades de destino único ou comunidades imaginadas na África pós-colonial. Angolanidade, guinendade, moçambicanidade, por aí vai. A etnografia de retorno se baseia em 3 atos convergentes e concomitantes. O primeiro é que parte do princípio que existe um processo de disputa de memórias na África pós-colonial, e esse processo oblitera, ofusca, faz desaparecer, em favor de memórias cuidadosamente selecionadas, eventos, ações, personagens, memórias outras incômodas, ao discurso hegemônico. E tal discurso hegemônico é produzido pelo governo, né? Pelo Estado. E há um processo também de enquadramento dessa história em favor próprio. Esse é o primeiro ponto que destaco. O segundo é que no contexto atual, em que se clama por gramáticas mais empáticas, epistemes mais includentes e um tipo de teorias mais representativas das sociedades do sul global e suas gentes, existe uma predisposição para que cientistas sociais africanos e do sul global, de um modo geral, possam, a partir do confronto entre sua formação acadêmica e dos saberes que circundam, que giram no interior da sua comunidade, nas adjacências, materializar a tal propalada da ecologia de saberes, como uma forma de incluir estes saberes, estes conhecimentos historicamente relegados a uma dimensão de quase inexistência. Não é? Isso é importante que se diga. O terceiro elemento ou ponto que nos fez construir isso, a tal da etnografia do retorno, é que o ato de retornar é também um ato emancipatório, que é um ato de se informar e de informar a sua comunidade a partir dessa interação interpessoal, e que é uma relação de copresença. O ato de retornar é partilhar as formas consagradas para tornar audível a voz das nossas comunidades. Então, isto é muito importante dizer, por hora. A etnografia de retorno que eu proponho aqui foi feita de uma forma intervalada entre 2013 e 2018. Qual é o pano de fundo? Contexto histórico como um todo. É que lembro-me que solicitávamos, durante o ensino primário, entre súplicas, bofetadas e palmatórias ressuscitadas do tempo em que a disciplina era talhada e inscrita no corpo do indígena a partir da violência, que perfilássemos em filas distintas, organizadas a partir de turmas numerosas. Cada uma dessas turmas tinha um professor responsável e um chefe de turma, como o fiel escudeiro do professor ou da professora. Então, enfileirados do mais baixo ao mais alto, com a mesma disciplina militar instaurada em tempos de cólera nacionalista, entoávamos o hino da revolução que nunca triunfou. Viva, viva a Frelimo, guia do povo moçambicano. Blá, 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 o colonialismo o povo derrubou, todo o povo unido, desde o Rovuma até o Maputo, luta contra o imperialismo. E continua e sempre vencerá. Entediados, por um lado entediados, né, e abduzidos pela distopia do nacionalismo moçambicano, porque víamos nos olhos dos nossos pais essa distopia, essa descrença. Procurávamos esses edifícios de pedra e cal,
resquícios da Revolução Operária e Camponesa triunfante. A narrativa de que a Revolução foi triunfante e se mantinha viva em tempos de economia de mercado, acontecia nessa fabricação e na costura de memórias dispersas dos pais fundadores da Primeira República, Samora, Josina, Machel e outros tantos mártires que é importante aqui serem lembrados. Porém, outros também não foram lembrados. Foram propositalmente afastados desse panteão dos imortais. Eram memórias cuidadosamente filtradas e ventiladas como uma história única do nosso passado histórico em comum, ou comum. Memórias que aparentemente transcendiam qualquer distinção tribal, religiosa, étnica. Eram memórias, a ver deles, né, a ver de quem fazia esse processo de enquadramento, das memórias nacional, ou memórias nacionais. Lembro-me que para os saudosistas da Primeira República, lembravam a todo momento, a partir de slogans como "abaixa o analfabetismo", "com armas em punhos venceremos o capitalismo", que a Primeira República, a aura da Primeira República, essa aura intelectual e ideológica da Primeira República ainda se fazia presente. E nem as arrufadas, nem as tâmaras, e nem o leite não eram suficientes para nós esquecermos que não iríamos matar os bichos em casa, porque o que o Estado nos dava na escola, em casa nós não teríamos o mesmo aporte, o mesmo suporte. Muitos de nós iriam passar fome. A escola era esse lugar central e predileto dos construtores da Primeira República, porque lhes davam uma importância vital no enquadramento da memória coletiva. Mazula tem um trabalho muito interessante sobre isso, Zimbico também. Então, a força da revolução foi inscrita no corpo e na subjetividade das crianças e dos jovens, principalmente os urbanos e escolarizados. Nós negávamos a tradição, nós combatíamos a tradição, ridicularizávamos colegas que tentavam falar para existirem absolutamente para os outros, a partir de gramáticas que lhes fossem mais familiares, a partir de termos que lhes fossem mais familiares e em línguas locais. Eram ridicularizados por nós, pelos professores e pela direção da escola. Eu tenho um vídeo que comento e falo sobre isso. Ficávamos com a sensação de que quem falava da tradição ou a partir da tradição vendia ideias velhas de um passado distante que teimava em combater a modernidade. E nós tínhamos muito medo de não ser modernos. Aliás, os campos de reeducação, em algum momento, estavam repletos desses corpos não modernos, dessa quinquilharia colonial. Lembro-me que ainda muito jovem, em Berbe, fui docilizado ao som da ideologia de partido único, né? No contexto do monopartidarismo, e depois no contexto do multipartidarismo, o partido se tornou hegemônico e continuou a docilizar os nossos corpos. Desde cedo, a Frelimo inculcou-nos a ideia de que éramos o futuro e os garantidores da manutenção da chama viva da Revolução. E no dia 1 de junho, o dia que supostamente devíamos celebrar o direito das crianças a serem crianças, perfilados como cadetes militares, saudando a bandeira nacional, nós cantávamos: nós somos continuadores da Revolução Moçambicana, nós somos continuadores da Revolução Moçambicana, o nosso pai é Papa Samora, a nossa mãe é Mama Josina, o nosso tio é Titio Kaunda, o nosso avô é Vovô Nyerere, Publicamente construiu-se essa imagem que éramos corpos modernos destituídos de províncias empáticas. Nas zonas urbanas, os discursos nacionalistas passavam a sensação que ser moderno era se colocar num diapasão distante dos tradicionalistas, né? Com as devidas ressalvas, os nacionalismos africanos, e peço desculpa aqui pela generalização, pelo seu combate desenfreado às instituições tradicionais, a ancestralidade, consequentemente, apresentaram-se desde o início como uma espécie de crônica de uma morte anunciada. É que, do alto do palanque, os líderes nacionalistas vilipendiavam as tradições, o lobolo, os ritos de iniciação, falavam que era necessário que as mulheres se emancipassem, que as mulheres eram as nossas companheiras, falavam de uma certa paridade entre homens e mulheres, combatiam as nossas línguas vernaculares, e na surdina, na calada da noite, blindavam a inveja e a cobiça alheia
e tardavam sua morte através dos búzios e das ossadas de animais que já não tinham nome, que os tenhangas usavam em rituais proféticos de convocação e reunião dos espíritos ancestrais para dar sorte, para trazer riqueza. Então, a hipocrisia, o cinismo flagrante expunha uma contradição importante dos nacionalismos africanos. À luz do sol, se projetavam publicamente como uma nova temporalidade, como uma nova metáfora de vida distante do Cretáceo, que para estes eram as nossas tradições. Mas na calada da noite, desbravavam, né, matas, procurando aldeias, cubatas, palhotas e o chão que pariu seus pais para apaziguar seus espíritos, velhos fantasmas que não foram bem exorcizados. Então, esse processo era feito em línguas vernaculares, em línguas locais. Então, este é que era o cinismo. Este era uma parte desse cinismo. E nesse momento em que a negação da diversidade cultural religiosa se fazia publicamente e como política de Estado, alguns dizem que foi uma das causas da guerra civil. Uma das causas. Né? No início dos anos de 1990, nós, de certa forma, reconhecemos as diferenças, a pluralidade que é a moçambicanidade, e o calar das armas foi temporário. Né? A guerra civil aparentemente acabou. Mas as feridas, os rostos marcados, talhados, os corpos esquartejados, desmembrados, ainda nos lembravam que as nossas democracias eram uma coisa muito frágil. Tinha que ser um construto diário, contínuo. Tinha que ter uma força de vontade forte e firme, que não sucumbisse à cólera e aos interesses pequenos de homens também pequenos. Né? Nas ruas, cidadãos cujos nomes pouco importava conservar para a história e lembrá-los com dignidade, estavam a ser submetidos a todo tipo de tortura e eram imolados em bairros sem eletricidade, bairros escuros, adormecidos na noite, por qualquer sinal de riqueza. Então, homens eram torturados e queimados, vivos, em piras. Um autêntico espetáculo. Nesses anos, com a complexidade do Estado, foram produzidos, com a complexidade do Estado, ou por omissão, ou por ausência total, foram produzidos homo sacer em quantidades incontáveis. Queimar larápios havia se tornado a brincadeira predileta de crianças que, como eu, também acumulavam pneus em seus quintais para que, ao sinal de alguém mais velho, supostamente mais velho, biologicamente mais velho, mas socialmente tão inconsequente como nós, se fizéssemos as ruas com os pneus para celebrarmos a coreografia, a dança da morte ante o linchado. E éramos crianças ávidas por qualquer sinal visível de um futuro próspero, de uma postura mais cidadã. Há muito tínhamos perdido a inocência de sermos simplesmente crianças. E quem leu Os Sobreviventes da Noite, um Ngulane Bakakossa, sabe do que eu trato aqui. Sabe? Esse perder dessa inocência, de se escancarar as crianças a uma violência imensurável, estava ali sentido. Se fazia no nosso cotidiano. Né? E eu lembro-me que o cheiro nauseabundo, horrível, que jamais se desgruda e sai do corpo e da memória, de carcaças, de corpos queimados, de supostamente larápios, ficou ainda hoje impregnada no nosso corpo e na nossa memória como essa coreografia da morte, do momento em que nós não celebrávamos a vida do semelhante, do companheiro, do compatriota, do momento que os queimávamos em praças públicas com nomes de colonos. E renovado o dia, cantávamos dispostos em filas ordenadas pela altura dos indivíduos, dos mais altos aos mais baixos, dos mais baixos aos mais altos, como cadetes militares. Viva, viva Frelimo! Toda a história, toda a violência do dia anterior se esvanecia nessa canção, nessa poética de combate. Lembro em algum momento que o ato de atear fogo, né, de linchar
de queimar vivo o semelhante, é negar que haja, na verdade, é não tratá-lo como semelhante. É negar que haja essa semelhança entre eu e o outro. É sustentar que esse corpo, essa história, essa memória não pode ser celebrada. Tem que ser esquecida. E essa violência é tão desmensurável que é demasiadamente impossível de suportá-la, precisa necessariamente ser esquecida. Então é uma vida que não pode ser celebrada, é uma vida que tem que ser esquecida. Enfim, dizem, não vou falar sobre como é que se importou essa tecnologia de morte, mas eu me lembro que boa parte dos nossos pais conta que quando estavam nos townships, pais, primos, amigos, familiares, vizinhos, que quando estavam nos townships, né, nesses espaços habitados por, na África do Sul, né, na República Sul-Africana, habitados por populações de baixa renda, imigrantes dos países da região da África Austral, tido por muitos sul-africanos como querre-querre ou amaquerre-querre, né, imigrantes pobres, não pessoas, não gente. A morte é a constância. A inconstância, o transitório, o intermitente é a vida. E nesses bairros onde as pessoas disputam parcos recursos e não abrem mão da violência com uma linguagem de se afirmar no cotidiano, a morte de facto é a moradia certa destas pessoas. Então, essa tecnologia de morte, né, de linchar, de queimar as pessoas nessas piras, pode ser que tenha sido influenciada por esse contexto, por esses fluxos de vida, mercadorias, por esse trânsito de pensamento, de artigos, de coisas, de objetos, de pessoas, de almas, de gentes. Pode ser que sim. Sobre essa dependência da África do Sul em termos econômicos, eu não vou fazer a minha fala não vai ser suficiente, não tem tempo para fazer isso. Eu recomendo Kovan, faz um trabalho muito interessante sobre isso, o Sul Trabalho Migratório, Mongói, além do Sul Trabalho Migratório, trabalho com essas imagens do Majoni Johnny, dessas metáforas produzidas, desse novo estilo de vida produzido a partir da economia do Rand, etc, etc. E da RCA não vinham somente essas tecnologias de morte, vinham artigos e outros produtos que nós dependíamos economicamente para nos sustentarmos, para sobrevivermos no dia a dia. Mas também começaram a surgir os fardos, as sapatilhas que vinham com os Majoni Johnnies. E os Majoni Johnnies eram essa luva de ar fresco para uma sociedade extremamente monótona, dormente, que se aquietava em seu desalento e que não cessava de sofrer. Que não cessava de sofrer nem de fazer sofrer. E uma Johnny Johnny é essa luva de ar fresco que ao mesmo tempo que causava espécie essa admiração, também era uma novidade assustadora devido à sua morfologia. E Mongói pontua cordões e fios de ouro no pescoço, casacos de inverno em temperaturas tropicais com sensação térmica extremamente escaldante. Então, uma Johnny Johnny era esse. E na quadra dos de vida suntuosa, boa parte deles, os pais e as mães, estavam na John. E eles mandavam essas sapatilhas Nike e outras sapatilhas para os filhos, né, na primeira metade e na segunda metade dos anos de 1990. Isso gerou para nós certos conflitos, certos constrangimentos, né? Essa luta por aquisição desses bens, que não era só bens necessariamente, não era só questão de consumo, mas era uma questão de prestígio, era uma questão de imagem, era uma questão de cidadania. Mas vamos continuar a falar sobre o uso da quadra de vida suntuosa no nosso segundo vídeo.